Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma aula de revisão sobre equações polinomiais do primeiro grau. Nas últimas aulas, aulas 1, 2, 3 e 4, nós vimos o que? A diferença entre variável e incógnita. Retomamos a ideia de igualdade como equilíbrio. Tá? Aprendemos propriedades da igualdade e resolvemos problemas que podem ser representados por equações. Nessa revisão, o objetivo não é apresentar um conteúdo totalmente novo, mas organizar o que já foi estudado e praticar com exercícios da apostila e da lista. Durante a aula, vamos resolver cada questão passo a passo. A solução não aparecerá toda de uma vez. Justamente para acompanharmos o raciocínio linha a linha. Primeiro, entendemos o enunciado, depois definimos a incógnita, montamos a equação, resolvemos e conferimos se a resposta faz sentido. Atenção especial para a ideia central. A letra não é um enfeite na conta. Ela representa uma quantidade que precisamos interpretar corretamente. O que vamos revisar? Nesse slide, temos o roteiro da revisão. Vamos retomar 4 pontos principais: variável e incógnita, propriedades da igualdade, equações polinomiais do primeiro grau e modelagem de problemas com valor desconhecido. A diferença entre variável e incógnita é importante porque nem toda letra aparece com a mesma função. Em algumas situações, a letra representa uma quantidade que pode variar. Em outras palavras, ela representa um valor específico que precisamos descobrir, tá? Em outras situações, né? Não em outras palavras. Tá? Também vamos usar as propriedades da igualdade. Quando somamos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos os dois membros, esquerda e direita, de uma equação, por uma mesma quantidade, mantemos o equilíbrio da equação dessa forma. Vamos lá, checklist para resolver problemas de primeiro grau. Antes de começar os exercícios, vamos combinar um checklist de resolução. Primeiro, compreender o problema. Isso significa identificar os dados, a pergunta e as palavras-chave do enunciado. Segundo, definir a incógnita. Não basta escrever x, é preciso dizer o que x representa. Pode ser idade, quantia, número de animais, valor de uma mensalidade ou outra grandeza qualquer que desconhecemos e queremos descobrir. Terceiro, modelar. Aqui transformamos o texto em uma equação. Quarto, resolver. Nessa etapa, usamos as propriedades da igualdade para isolar a incógnita. Quinto, revisar. Substituímos o valor encontrado ou verificamos se ele faz sentido no contexto. Tá? Então, se eu encontrei que x é igual a 10, eu vou pegar a minha equação inicial, substituir o x por 10 e ver se eu tenho, no final, uma igualdade. Agora, observe os cuidados frequentes. O dobro de x é 2x, não é x dividido por 2. O antecessor de x é x menos 1. E em problemas com mais de uma pessoa ou objeto, nós precisamos conferir se a resposta encontrada é realmente aquilo que a pergunta pediu. Tá? Só algumas dicas iniciais. Vamos para um problema da apostila agora. Tá? Qual que é o enunciado? Uma academia cobra uma taxa fixa de matrícula mais uma mensalidade. Ao pagar 3 meses, o total fica em 350. A taxa de matrícula custa 50. E aí,
deseja-se saber qual que é o valor da mensalidade. Tá? Agora, acompanhe a construção linha a linha. Primeiro, escrevemos que o total é igual à taxa fixa mais 3 mensalidades. Tá? Então, seja x o valor da mensalidade, o total é igual à taxa fixa mais 3 mensalidades. Portanto, 350, que é o total, é igual a 50 mais 3x. O x é o quê? Mensalidade, tá certo? Para isolar o termo x, nós subtraímos 50 dos dois lados. Ficamos com 300 igual a 3x, tá certo? Beleza, então fica 300 igual a 3x. Beleza, então x é igual a 100. Por quê? Porque x é igual a 300 dividido por 3. Então, x é igual a 100. Tá? Como x representa a mensalidade, a resposta é: a mensalidade custa R$ 100. Tá? Esse exemplo resume bem o que faremos nos próximos exercícios, ou seja, interpretar, montar a equação, resolver e responder no contexto. Tá? Beleza, então, a resposta está aqui. Vamos para um segundo problema, segunda atividade. Essa é de verdadeiro ou falso. Tá? Julgue cada item como verdadeiro ou falso. A primeira em 4 vezes n mais 1, o valor de n é uma incógnita. Nesse caso, a expressão não representa uma igualdade, nem pode encontrar um valor específico, nem pede para encontrar um valor específico. Tá? Então, n funciona como variável, né? Portanto, o item é falso. Tá? Em 4 vezes n mais 1, o valor de n é uma incógnita. Tá? Isso é falso. Tá? O segundo item diz o seguinte: uma expressão 22 menos 5 vezes x, o número 22 é variável. Tá? Isso também é falso. Tá? O número 22 é uma constante, o seu valor já está definido. Tá? O terceiro item fala o seguinte: uma equação é composta de dois membros ligados por uma igualdade. Essa é fácil, né, pessoal? Então, esse item é verdadeiro. A igualdade separa o primeiro membro do segundo membro. Tá? E aí o quarto diz: se Maurício tem x figurinhas, o dobro de meio vezes x. O dobro é meio vezes x. Se Maurício tem x figurinhas, o dobro é meio vezes x. Tá? Isso é falso, né? Um meio de x representa metade. O dobro seria 2x, tá certo? Isso a gente chamou atenção lá no no segundo slide, se eu não me engano. Tá? Como uma dica aí para a solução dos problemas. Portanto, o gabarito é falso, falso, verdadeiro e falso. Tá? Esqueci de pôr o passo a passo aqui. Beleza? Vamos lá. Atividade 2. Balança em equilíbrio. Tá? Se as massas indicadas estão em quilogramas, qual deve ser o valor de x? Tá? Aqui está fácil, né? A gente consegue resolver visualmente isso, né, pessoal? Tá? A gente consegue resolver em uma conta direta de cabeça, tá? Mas vamos lá. A ideia da balança, ela ajuda a visualizar a igualdade. Tá? Se a balança está equilibrada, a massa de um lado é igual à massa do outro. Então, o enunciado ele pergunta o seguinte: qual deve ser o valor de x? Tá? E observando a situação, nós temos dois pesos iguais a x de um lado e 90 kg do outro. Vamos revelar a solução por etapas. Primeiro, a balança está em equilíbrio. Tá? Logo, os dois lados têm a mesma massa. Tá? Então, x mais x é igual a 90. 2x é igual a 90. Logo, x é igual a 90 dividido por 2, que é igual a 45. Tá certo? Então, a resposta é a alternativa C.
Vamos lá para a atividade 3. Número e antecessor. Agora temos um problema envolvendo, então, antecessores. Tá? O enunciado diz o seguinte: o número real, x, adicionado do seu antecessor, resulta em 129. Qual é esse número? Tá? A parte mais importante aqui é interpretar corretamente a palavra antecessor. Tá? O antecessor de um número é uma unidade a menos, portanto, o antecessor de x é x menos 1. Tá? Vamos resolver então. O número é x, o antecessor é x menos 1. A soma dos dois resulta em 29. Então, escrevemos x mais x menos 1 é igual a 129. Aí somamos 1 aos dois membros, tá? E vai ficar 2x igual a 130, tá? Tá certo? Entenderam a jogada? E dividimos por 2 e encontramos x igual a 65. Portanto, alternativa B, 65, tá? Como é que a gente pode conferir? O antecessor de 65 é 64. E 65 mais 64 é igual a 129. Perfeito? Vamos lá, então. Lúcio tem um irmão mais novo, tá? Ao adicionarmos a idade de Lúcio à de seu irmão, obtemos 26. Lúcio é 2 anos mais velho que o seu irmão. Qual que é a idade dos dois irmãos? Nessa atividade, vamos resolver um problema de idades, então. Tá? O enunciado diz que Lúcio tem um irmão mais novo, a soma das idades dos dois é 26 e Lúcio tem 2 anos mais velho que o irmão. Tá? Uma boa escolha é representar por x a idade do irmão mais novo. Tá? Como o Lúcio é 2 anos mais velho, a idade de Lúcio será x mais 2. Agora, vamos montar a equação com a soma das idades. Então, o irmão é igual a x, né, e Lúcio é igual a x mais 2. A soma é 26, então fica x mais 2 igual a 26. Somando os termos semelhantes, nós temos o quê? 2x mais 2 igual a 26, tá? Portanto, 2x é igual a 24, tá? Portanto, x é igual a 24 dividido por 2. Nós temos, então, x igual a 12, tá? Então, o irmão, 12 anos, e Lúcio, 14 anos, tá? Conferindo, 12 mais 14 é igual a 26. Beleza, agora vamos para uma equação já pronta, retirada da lista de exercícios. Tá? Essa lista está no final da apostila. Tá? A professora Anne esclareceu no quadro branco a seguinte equação. Tá? 11x menos 13 é igual a 31. Tá? Qual que é o valor de x que torna a igualdade verdadeira? Tá? Se eu disser aqui, por exemplo, eu posso iniciar resolvendo assim. Esse tipo de questão, a interpretação ela é menor, né? Mas o cuidado algébrico continua importante. Né? Nós precisamos isolar o x mantendo a igualdade. Então fica, então colocamos 11x menos 13 é igual a 31. Como temos menos 13 no primeiro membro, somamos 13 aos dois membros. Tá? No primeiro membro, 13 menos 13 mais 13 se anula, então temos 11x igual a 44. Tá? Ou seja, x é igual a 44 dividido por 11, que é igual a 4. Tá? Então, a resposta é a alternativa B. Tá? Para a gente conferir, substituímos 11 vezes 4 menos 13 é 44 menos 13, que resulta em 31. Beleza? Chique, né, pessoal? Não está difícil, né? Vamos lá. Nessa questão, Júlia quer comprar um tablet. Tá? O enunciado ele diz que ela precisa de R$ 350. Tá? 350 a mais do que ela tem.
Isso significa que o preço do tablet é a quantia dela mais 350. Também diz que se ela tivesse o dobro da quantia inicial, conseguiria comprar o tablet e ainda sobrariam R$ 30. Tá? Vamos definir x como a quantidade inicial de Júlia, né? A quantia inicial de Júlia. Tá? Então, o preço do tablet será de x mais 350. O dobro da quantia inicial é 2x. Tá? Como o dobro seria suficiente para comprar o tablet e ainda sobrar R$ 30, escrevemos que 2x é igual a x mais 350 mais 30. Ok? Somando os termos numéricos, nós temos 2x é igual a x mais 380. Subtraindo x dos dois membros, encontramos x igual a 380. Portanto, a Júlia ela tem 380. A resposta correta é a alternativa B. Conferindo, o tablet custa 350 mais 380, ou seja, R$ 730. Se Júlia tivesse o dobro, teria 760. Depois de comprar o tablet, sobrariam R$ 30. Tá certo? Esqueci de mostrar o passo a passo aqui para vocês, fui só falando. Anotem, galera. Anotem que é importante ter isso aí para estudar. Anotem não só o problema, mas a solução, tá? Quando o problema estiver na apostila, e obviamente você conseguir linkar isso, tá? Não tem problema nenhum para estudar. No entanto, quando o problema não estiver na apostila, estiver somente no slide, é bom você anotar. Por quê? Porque eventualmente você não vai ter isso para estudar, tá? Então, na hora de estudar, na hora de ver os exercícios, resolver os exercícios, vê se o problema está na sua apostila. Se estiver, ok. Se não estiver, anote no caderno junto com o resultado, junto com a resposta, para você poder estudar depois. Afinal de contas, de nada adianta uma resposta se você não tem a pergunta, né? A resposta é muito importante, mas a pergunta também, né? É, outra coisa, quando você for colocar sua resposta, procure identificar a qual pergunta corresponde essa resposta, tá? Então, por exemplo, pergunta tal na página tal da apostila tal. Tá? Assim fica fácil de você abrir a apostila e olhar. Perfeito? Vamos em frente então. Agora nós temos um problema com 4 quantias relacionadas. Tá? A pergunta é a seguinte. Qual é a quantia de Laura? Tá? Então, nós temos ali, Pedro tem 2 a mais que Felipe, Felipe tem 5 a mais que Luísa e Luísa tem 4 a mais que Laura. Os 4 juntos possuem 64. Qual é a quantia da Laura? Então, pelo jeito, a Laura é a que mais tem dinheiro aqui, né? Vamos lá. Tá? Então, o enunciado diz que Luzia tem 4 a mais que Laura, portanto, Luísa tem x mais 4. Tá? Não, se a Luísa tem 4 a mais que a Laura, quem tem mais dinheiro é a Laura, é a Luísa, né? É a Luísa. Beleza. Vamos lá, vamos solucionar, vai. Não fica tentando adivinhar, não. Tá? O Felipe tem 5 a mais que Luísa, então Felipe tem x mais 4 mais 5, ou seja, x mais 9. O Pedro tem 2 a mais que Felipe, então Pedro tem x mais 9 mais 2, ou seja, x mais 11. Tá? Agora, somando as quatro quantias, pois todas elas possuem juntas ou juntos 64 reais. Tá? Somando os termos semelhantes, temos 4x mais 24 é igual a 64. Subtraindo 24 dos dois membros, eu tenho 4x é igual a 40. Dividindo por 4, encontramos x igual a 10. Então, como o x representa a Laura, Laura possui R$ 10. E aí, se quisermos conferir, nós temos Laura com 10, Luísa com 14, Felipe com 19, Pedro com 21 e a soma é 64. Tá?
Desculpa o engano aí, eu falei que a Laura tinha mais dinheiro e na realidade ela é que tem menos dinheiro, tá? Isso é o que dá você olhar e tentar adivinhar a resposta, tá? E acabei mais uma vez não colocando o passo a passo aqui para vocês. Eita, vamos lá. Pronto, agora tá certo. Vamos para um outro problema, tá? Lista de exercícios, 3 pratos iguais. Nessa questão, temos 3 pratos iguais e uma sobremesa, tá? O total da refeição foi R$ 88,50 e a sobremesa custou R$ 19,50. Nós queremos descobrir o valor de cada prato. Então, vamos chamar de x o valor de cada prato. Seja x o valor de cada prato, x mais 19,50 é igual a 88,50, tá certo? Tá? Como são 3 pratos iguais, temos x mais x mais x. Tá? Além disso, a sobremesa de R$ 19,50 e o total de R$ 88,50. Portanto, eu tenho x mais x mais x mais 19,50 é igual a 88,50. Somando os 3 pratos, nós temos 3x mais 19,50 igual a 88,50. Agora, subtraímos 19,50 dos dois membros, tá? Fica 3x é igual a 88,50 menos 19,50. Calculando a diferença, temos 3x igual a 69. Dividindo por 3, encontramos 23, tá certo? Portanto, conferindo, né, 3 pratos de R$ 23 totalizam R$ 69. A sobremesa R$ 19,50, chegamos a R$ 88,50, tá certo? Portanto, a resposta é 23, tá? Vamos lá. Um salário é dividido assim: 3/7 para o financiamento do carro, metade do que resta para o aluguel, metade do novo restante para a poupança e ainda sobraram 1.800. Tá? Então agora nós temos um desafio com frações e salário. Esse exercício ele exige um pouco mais de atenção. Tá? Por quê? Porque o salário é dividido em etapas. Vamos chamar o salário de X. Tá? Qual é o salário? Qual é o salário? Não sei. Então ele é X. É uma incógnita. Tá? Primeiro, 3/7 do salário vão para o financiamento do carro. Portanto, carro é igual, né, a 3x sobre 7. Depois, resta x menos 3 sobre 7. Como x pode ser escrito como 7x sobre 7, o restante é 4x sobre 7. Tá? Metade desse restante vai para o aluguel. Tá? Beleza, vamos colocar o passo a passo aqui. A metade vai para o aluguel. Tá? Aí fica meio vezes 4x sobre 7 igual a 2x sobre 7. E aí, agora calculamos o que sobrou, tá? Que é x menos 3, x sobre 7, menos 2x sobre 7 igual a 2x sobre 7. Tá? Aí eu tenho ainda a poupança. Tá? Metade desse novo restante vai para a poupança, ou seja, metade de 2x sobre 7 é x sobre 7. Tá? Beleza, então escrevemos x sobre 7 é igual a 1.800. Beleza, portanto, x é igual a 12.600. Tá certo? Então, o salário é de 12.600. Esse é um bom exemplo para mostrar que, em problemas com frações, é essencial acompanhar o que resta em cada etapa. Tá? Refaçam esse exercício, pausem, tentem entender, tá? Para só então passar para o próximo exercício. Tá? Vamos lá para o penúltimo exercício. Tá? Em uma reserva, há 80 animais, entre avestruzes e onças. Ao contar os pés desses animais, obtém
se 260 pés. Sabendo que avestruzes têm 2 pés e onças têm 4 pés, determine a quantidade de cada animal. Nessa atividade, nós temos um problema de contagem de animais e pés. Tá? Há 80 animais ao todos, entre avestruzes e onças. Os avestruzes têm 2 pés e as onças têm 4 pés. O total é 260 pés. Tá? Então, vamos chamar de x a quantidade de avestruzes, que eu não sei quantas são. Tá? Como o total de animais é 80, a quantidade de onças será 80 menos x, tá certo? Agora, vamos usar a informação sobre os pés. As avestruzes contribuem com 2x pés. As onças contribuem com 4 vezes 80 menos x pés. A equação fica 2x mais 4 vezes 80 menos x, né, que é igual a 260. Aplicando a distributiva, nós temos 320 menos 4x, aliás, nós temos 2x mais 320 menos 4x é igual a 260. Tá? E aí, agrupando os termos, com x, ficamos com menos 2x é igual a 260 menos 320. Dividindo por menos 2, encontramos menos 30. Tá? Então, onças 80 e avestruzes 30. Tá? 30 avestruzes e 50 onças. Né? O total é 80. Tá bom? Então, substituímos lá o valor de x, tá? Para verificar se o total é 260. Tá ok? Beleza, então. Agora vamos para o fechamento da revisão. Tá? Antes de marcar a alternativa, faça essa conferência, tá? Para fechar a revisão, vamos retomar a conferência final que deve ser feita antes de marcar uma alternativa ou escrever uma resposta, tá? Primeiro, o que o problema está perguntando? Tá? Às vezes nós encontramos o valor correto, mas ele representa outra pessoa ou outra grandeza. Tá? Segundo, o que a incógnita representa? Quando definimos bem o x, tá, fica mais fácil interpretar a resposta final. Tá? A equação traduz todas as informações do enunciado. Tá? Se faltar uma condição, a equação pode ficar incompleta. As operações mantiveram a igualdade? Isso é importante, né, pessoal? Tá? Tudo que fazemos de um lado da equação precisa ser feito de forma equivalente do outro lado. Tá? A resposta encontrada faz sentido no contexto? Tá? Idades, quantidades, animais, dinheiro, medidas precisam ser compatíveis com a situação. Tá? Então, a mensagem da aula é: resolver equações não é apenas isolar uma letra. Você tem que transformar em linguagem matemática, resolver com cuidado e voltar ao contexto para interpretar o resultado. Tá bom? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que o exercício ajude a vocês a se desenvolverem ainda mais. E fico à disposição para dúvidas e sugestões. Um abraço.